está na terceira. Reserva a terceira categoria? Isso. Aí esse primeiro parágrafo nós já lemos. Então tá, posso continuar? De momento, portanto, estamos observando a doença psicológica através da extremidade errada de 3 telescópios. Através de um telescópio, vemos a depressão reativa, que está relacionada com as pulsões destrutivas que acompanham os impulsos amorosos nas relações de dois corpos, basicamente bebê e mãe. E também vemos a psiconeurose, que está relacionada com a ambivalência, ou seja, amor e ódio coexistentes, que acompanha as relações triangulares, basicamente a criança e os dois pais, sendo a relação experimentada hétero e homossexualmente em proporções variáveis. Através do segundo telescópio, vemos os estágios iniciais do desenvolvimento emocional se distorcerem pelos cuidados defeituosos com o bebê. Admito que alguns bebês são mais difíceis de criar do que outros, mas, como não pretendemos responsabilizar ninguém, podemos atribuir a causa da doença, neste caso, a uma deficiência de criação. O que verificamos é uma falha na estruturação do eu pessoal e na capacidade do eu para relacionar-se com os objetos que são do meio ambiente. Gostaria de explorar este rico filão com vocês, mas não posso fazê-lo. Através desse telescópio, vemos as várias deficiências que produzem o quadro clínico da esquizofrenia, ou que geram as subcorrentes psicóticas que perturbam o fluxo regular e uniforme da vida de muitos de nós, que conseguimos arranjar um rótulo de normais, saudáveis, maduros. Quando encaramos a doença desse modo, apesar de vermos exagerações de elementos em nossos próprios eus, nada vemos que coloque pessoas psiquiatricamente doentes num lugar à parte. Daí a tensão inerente a se tratar e cuidar de pessoas doentes psicologicamente, e não através de medicamentos e dos chamados tratamentos físicos. Aquilo que a gente comentou agora, Ju, sobre os PSQs. Sim. O terceiro telescópio desvia nossa atenção das dificuldades inerentes à vida para ser perturbações de natureza diferente, pois a pessoa é impedida de chegar aos seus próprios problemas por um ressentimento, uma justificada reclamação de que um insulto, quando recordado, seja reparado. Nós, nesta sala, provavelmente não estamos nessa categoria, nem mesmo de leve. A maioria das pessoas pode dizer de seus pais: eles cometeram erros, frustraram-nos constantemente e coube a eles apresentar-nos ao princípio de realidade, arqui-inimigo de espontaneidade, criatividade e do sentido real. Mas eles realmente nunca nos abandonaram. Ora, é justamente esse abandono que constitui a base da tendência antissocial. E por mais que nos desagrade, que nos roubem as nossas bicicletas ou que tenhamos de recorrer à polícia para impedir a violência, vemos, percebemos, porque esse menino ou essa menina nos forçam a enfrentar um desafio, seja roubando ou destruindo. Fiz o que pude para construir um fundamento teórico com vistas à minha breve descrição de algumas variedades da psicoterapia. Cara, olha como foi tão prejudicial essas caracterizações, né? Tipo, psicótico, esquizofrênico, não sei o que, doenças, essa patologização. Porque quando ele fala aqui, quando observamos a doença desse modo, enxergamos apenas elementos que existem em qualquer um de nós de forma exagerada. Sim. Assim, se olhar de pertinho, todo mundo é louco. Brincadeira. Sim, porque o primeiro telescópio que ele coloca, ele fala das depressões reativas e de uma ansiedade causada pela ambivalência. E essa ambivalência só vai existir em quem teve tudo ok. Então, tudo ok ainda pode ter depressão, ansiedade, que a gente conhece como doença. Sim, mas em algum momento da vida vai ter esses momentos deprimidos, esses momentos ansiosos. Sim. E essa patologização prejudica muito, porque coloca a galera à margem. E aí o cuidado com essas pessoas são prejudicados. Porque se chega numa UPA, tá com crise de ansiedade,
bota pra dormir e já era. Não vai fazer um cuidado, uma escuta. E sabe, você falando agora me deu até um aperto no coração. Precisa ter um nome de doença para conseguir o mínimo, que é um tratamento humanizado, acesso a um olhar, um cuidado. Se não tiver a doença, tá, a ansiedade dentro do quadro de patologias, né? Se não fosse uma patologia tida como grave, né, dependendo do nível, não haveria tratamento e cuidado. Se a depressão, porque todos nós corremos o risco, estamos sujeitos a deprimir, a ficar ansioso, porque a gente está exposto à vida. A vida faz isso, a vida traz o luto, a vida traz preocupações, angústias, enfim. Então, se a gente tratasse isso como normal, não teria cuidado. Então, vamos tratar como doença para ter cuidado. E aí chega nos dias atuais de que não tem esse cuidado. Se você mesmo sendo uma doença. Se você não tiver uma certa condições de procurar um médico especialista de forma particular, porque quantas histórias você escuta que chegou para atendimento de emergência e foi maltratado? Esse adolescente. Me lembrou, sabe um livro que me lembrou agora? O Morro dos Ventos Uivantes. Que a mãe da Beth só foi parando de comer, foi parando de sair do quarto, foi parando de visitar a própria casa e faleceu. E anos depois a filha entendeu que poderia ter sido um caso de depressão. Não tinha esse nome depressão. Então ela desistiu de viver e não teve um olhar. Igual a esposa do Sir Philip, de Bridgerton, que a autora escreve nos dias atuais, então ela faz esse movimento de explicar que lá na época não tinha nome, né? Era uma tristeza, ela era triste, era isso, aquilo. Hoje em dia a gente consegue entender o que aconteceu. Gente, literatura é tudo. Literatura é tudo, porque olha só, sim, de onde a gente vai reconhecer exemplos, né? Mas o quanto isso prejudica, porque é necessário esse avanço farmacológico e tudo mais, mas parece que o outro, a parte humana, parece que não avança, parece que a gente ainda está tão longe de... chega uma paciente depressiva, um paciente, sei lá... Vamos acolher. Isso, vamos oferecer o cuidado necessário. E não só a margem. Fora os julgamentos. Tem tudo. Não é com a gente. Tem tudo, é rica, é linda, é maravilhosa. Por que eu deprimida? É igual a história agora com o Whindersson. Nossa, ele tem tudo. E se internou, tipo, eu acho que é o fim da linha, né? A internação dá essa impressão. E de que, nossa, tem tudo. Mas não, antes de ter tudo, como ele estava? Exatamente. Ele estava bem. Então, e vai ver a falta dele não era falta de dinheiro e de fama. Tem outras faltas que o dinheiro não vai recuperar. Faltas que ele teve lá na infância, de negligência, a gente não sabe, né? Mas são coisas que o dinheiro não vai trazer. Eu lembro de um vídeo dele que ele, eu acho que tem uma story, que ele falava assim, que alguém perguntou na caixinha, né? Sobre dinheiro e tudo. Ele, gente, fica muito difícil eu falar para vocês que não têm os acessos que eu tenho, a conta bancária que eu tenho, dizer que dinheiro não é tudo. Porque eu já estive nesse lugar e eu sei que mudou muita coisa, melhorou muita coisa, eu posso fazer muita coisa. Mas, de fato, não é. Ele tem acesso, ele pode fazer o que ele quiser, mas questões afetivas não são com dinheiro. Não. Uma coisa que ele sentiu falta aos 5 anos de idade não vai ser recuperada aos 30. Um filho, igual assim, que teve uma perda muito grande. Não adianta, pode ter o dinheiro do mundo. Eu vi outros... Não sei qual que era o outro famoso que estava com uma mãe com câncer. Então, assim, tem tudo, mas não é tudo. Não é tudo, exatamente. Então, se você não está bem antes da fama e do dinheiro, você não vai ficar bem depois. Você vai ficar bem fisicamente, de moradia, de acesso. De conforto. Mas de bem-estar, de saúde, você precisa estar bem antes, durante e depois. Talvez seja preciso, até importante nesse momento, falar muito sobre isso,
para as pessoas que estão em ascensão, que estão buscando isso, se cuidarem dessa outra parte também. Cuidarem dessa parte emocional enquanto estão buscando, porque é muito afetada. E quando alcança, muita coisa se perde. Então, é mais uma moedinha na caixinha da falha, né? Da falta, do buraco, do vazio. E se for cuidando enquanto isso, vai alcançar as coisas de forma boa, né? De positiva, saudável. Vai integrar isso de maneira positiva. Agora, quantas vezes a gente escuta que trocaria tudo? Quantas vezes eu escuto até de colegas assim, nossa, quando eu andava de bicicleta eu era mais feliz. Mas não é que era mais feliz, a falta estava lá, a falha estava lá, só que agora ficou mais gritante. Porque daí você não consegue... O que você tem não preenche aquilo. Não preencheu essa falta. Antes era falta em tudo. Agora é falta emocional. E ela fica mais evidente. Tampa. Nossa, mas eu tenho isso, olha a minha casa, olha meu carro. Tá, mas a falta não vai ser preenchida com isso. Exato. Então é preciso olhar para a saúde emocional, para a saúde, né? Vamos falar. Para a saúde, exato. Para além de ter um rótulo, um diagnóstico, que igual ele falou, a gente precisa exagerar para ver. Se olhar bem de pertinho, todo mundo tem alguma coisa. De médico e louco, todo mundo tem pouco. Mas aí vamos olhar para o que é humano, né? Que é a parte humana. Eu acho que o ser humano está muito falho com a sua parte humana, que é o todo, né? Porque é muitos casos, assim, difíceis que a gente escuta. Vamos ler mais um pouquinho? Que horas é? 11h23. Categoria 1, psiconeurose. Se a doença nessa categoria necessita de tratamento, gostaríamos de oferecer psicanálise, um contexto profissional de confiabilidade geral em que o inconsciente reprimido pode tornar-se consciente. Isso acontece em resultado do aparecimento na transferência de inúmeras manifestações dos conflitos pessoais do paciente. No caso favorável, as defesas contra a ansiedade que resulta da vida instintiva e sua elaboração imaginativa tornam-se cada vez menos rígidas e cada vez mais sujeitas ao sistema de controle deliberado do paciente. Legal, assim, funcionar, né? Gente, existe ansiedade. Não existe vida sem ansiedade. Categoria 2. Fracasso nos cuidados com o bebê. Na medida em que a doença desse tipo requer tratamento, eu preciso proporcionar ao paciente a oportunidade para ter experiências que pertencem propriamente ao início da infância, sob condições de extrema dependência. Vemos que tais condições podem ser encontradas a parte da psicoterapia organizada, por exemplo, na amizade, nos cuidados de enfermagem que podem ser dispensados em virtude de uma doença física, em experiências culturais, incluindo para algumas pessoas as que são chamadas religiosas. Uma família que continua cuidando de uma criança fornece oportunidades para a regressão à dependência, mesmo intensa, e é de fato uma característica regular da vida em família. Bem enraizada no meio social, que tais oportunidades continuem existindo para restabelecer e enfatizar elementos de assistência que pertencem inicialmente à esfera do cuidado com o bebê. Vocês concordarão que algumas crianças se comprazem em suas famílias e em sua crescente independência, ao passo que outras continuam usando suas famílias de um modo psicoterapêutico. Eu queria falar disso daqui. Essa semana eu tive uma questão lá na minha casa com a energia elétrica. E até se resolver e achar um eletricista e tudo mais, eu tava ficando com medo, porque a gente não sabia qual era o problema. Que ligava o ar-condicionado e tudo funcionava. Desligava o ar-condicionado, tudo apagava. Porque tá dando curto em alguma coisa, alguma tomada. Começamos tirando as coisas da tomada. Geladeira, televisão, fomos tirando tudo. Micro-ondas. E aí continua acontecendo. Você liga a boca, cada pega fogo. Exagerada nada. Aí o Israel falou assim, tá, que você tá com medo, eu já entendi, mas não precisa ficar falando. Aí eu falei assim, então vamos pegar as coisas da geladeira, carne, as coisas que tem, vamos levar lá pra minha mãe, que já estava anoitecendo, já era quase 7 horas da noite, e a gente não sabia se ia conseguir eletricista à noite. Aí chegou lá e eu já fui reclamar pra minha mãe dele, ele olhou assim, mas calma, você vai assustar. Falei, mas eu preciso reclamar. E aí a gente ficou lá um tempo, aí conseguimos o eletricista.
E aí, na hora que eu fui me despedir da minha mãe, eu falei assim, ai, que bom poder reclamar. Minha mãe falou, pode vir mais vezes pra reclamar. Se precisar, a gente tá aqui. E eu fiquei, cara, às vezes é só isso. Esse lugar terapêutico, onde eu posso chegar lá e dramatizar, e ó céus, ó vida. E foi importante pra mim. Isso que foi ali uma situação que saiu do esperado. Cara, eu fiquei escurecendo, falei, tá, que a gente tinha um lugar pra dormir, mas aí eu fiquei pensando, cara... Mas como é que dorme com risco de pegar fogo? Não, a gente saiu de casa, a gente desligou lá no padrão e tudo mais, antes de sair de casa. Poderíamos dormir na minha mãe ou lá na minha sogra e tal. Tava tudo encaminhado. Mas aí, o não saber o que era, sair, eu queria dormir na minha cama. Só porque tava tudo no script. Deu certo, eu dormi na minha cama, mas até então eu não sabia. É uma situação ansiogênica. Foram umas 2, 3, não, foi mais. Das 5 da tarde até as 8 da noite são umas 3 horas. Até se resolver. E nessa preocupação, então, poder sofrer essa tensão... Que dia foi isso? Terça. E eu já tava com enxaqueca. Então, poder sofrer com essa tensão, que é da vida, a vida tem dessas coisas, e ter um lugar de segurança onde eu posso ir lá e dramatizar e viver, e depois a vida seguiu. Porque quantas famílias me falam, ai, você nem se sente à vontade de lá falar, porque a pessoa não dá abertura pra falar, ai, só reclama, ai, chata, ai, não sei o quê, vai, se vira, isso não é nada. E você consegue resolver, tipo, não. E é engraçado que daí eu comecei a reclamar e falar que eu tava com medo, e o Israel quieto. Dava uns xingão lá, mas tava com medo quieto. Aí depois eu escutei ele falando com o eletricista se corria risco de dar curto. Daí o eletricista falou que corria risco de queimar os aparelhos, principalmente geladeira e televisão, de ter prejuízos grandes e tudo mais. E aí até foi fazer um orçamento para depois mexer na fiação toda. Ainda não mexeu, mas enfim. E aí ele começou a sentir dor nas costas. Aí ele começou a se esticar e tal. Eu falei assim, tá dor nas suas costas? E ele começou a doer. Ficou pesada a situação demais. Exato, então enquanto eu reclamava, ele tava segurando nas costas. Eu lembrei de uma música que tá em alta agora, é até uma trend no TikTok, que é assim, estou me curando aos berros, porque já sofri demais calado. Então assim, quanta coisa que a gente fica calado, guardando, faz a gente sofrer tanto doenças físicas, sim, quanto questões emocionais de muita dificuldade por lidar com tudo. Por guardar. Por guardar. Não, é assim que tem que ser, não tem ninguém pra conversar, não, é meu problema. Se começa com eu, o problema é meu, né? Assim como diz. O mundo não vai parar pra me ver chorar. Gente! Então, calado, quanto que sofre e que às vezes vai ter que ser gritando mesmo para você conseguir. Sim. E são coisas tão do dia a dia, tão da vida, do cotidiano, que tirar a gente da rotina. Sim, tirar da rotina. Você vai explodir uma dor de cabeça, uma dor nas costas, nossa, tanta coisa. Imagina sem falar. Eu falo. Ou eu aprendi, no começo eu não falava. Porque eu repetia muito essa frase de o mundo não vai parar pra me ver chorar. Até que um dia eu falei assim, o mundo parando ou não, eu vou chorar mesmo. Vai fazer o quê? Vai continuar andando chorando. Eu lembro de uma fase da minha vida que eu ficava assim, meu Deus, eu tô sofrendo tanto com isso aqui. Era término de relacionamento. Tô sofrendo tanto com isso aqui e eu tenho que trabalhar. Tipo, como é que eu vou trabalhar, viver a vida... Mas isso tá doendo tanto, tipo, que loucura a vida, e a vida te chuta. Era bem essa frase que eu falava. Ela te chuta pra frente, porque não tem como separar o seu trabalho, você tem que ir no outro dia cedo. E sair correndo pro banheiro chorar, mas você vai continuar, até o momento que tudo vai se equilibrar novamente. Mas não é sem chorar, sem nada. Quantas pessoas chegam no consultório em desespero total, em frangalhos, na beirada, sim, por causa que, não, mas ninguém tem que escutar os meus problemas, é um problema meu, então lá eu finjo que tá tudo bem. Mas e aí, tá dando certo? Sabe que até nas redes sociais agora eu tenho feito de meu querido diário, então, é legal você todo dia colocar uma frase motivacional, pedalei tantos quilômetros,
Que imagem bonita. Peguei tanto peso na academia, comi saudável. É muito bonito. Fiz uma make, tá? É legal. Só que a vida real acontece disso, mas acontece um dia que você não fez nada, que você não produziu nada. E aí eu comecei a colocar na rede social também. Sim, lembra, eu acho que foi semana passada que eu postei. Gente, diminui todos os pesos. Eu tava, tipo, pegando um monte. E hoje eu só venho por tabela, tá? Porque senão não vem nunca mais, se começar a parar. Mas todos os pesos foram diminuídos. E se você for levar isso em conta, de meu Deus, isso não pode? O que você vai fazer da vida? Porque a vida é isso. Igual esse dia. A gente flopa. Eu postei meu cuscuz todo trouxa. Mas é isso? Fazer o quê? Isso é terapêutico. Isso é a vida. Eu lembrei de uma frase que eu, quando eu era adolescente, ela me marcou bastante. Falava assim, a vida é o que acontece em um álbum de foto, né? A vida é o que acontece entre uma foto feliz e outra. Porque a gente imprime as fotos felizes, né? Os grandes momentos e tudo mais. Mas a vida é o que acontece entre uma foto e outra. Então, assim... Tem outras coisas além do sorriso. Sem aqueles momentos felizes, né? E todo mundo, não é que um e outro. O influenciador que posta só alegria, só vida boa, só mansão e não sei o quê, ele também tem muito problema. Tem muita dificuldade. É que não tá postando. Tem gente que não quer postar. Legal, só quer levar alegria porque sabe o quanto é difícil sofrer. Porque às vezes sofre todos os dias. E aí só quer levar alegria para ajudar outras pessoas. Mas não é só isso. A gente tem que olhar para nossa própria vida e começar a dar valor nisso. Não achar que a vida do outro que é boa. Não, a grama do vizinho é mais verde. Sim, é mais verde, porque é de sintética. Por isso ela é mais verde. Então, assim, cuide da sua própria grama. Exato. Mesmo que, sei lá, às vezes hoje não deu tempo de regar, mas amanhã você rega. E é um dia de cada vez. Eu tenho uma jiboia que uma vez eu vi uma frase agora, a culpa é minha, mas ela tem que se fingir de morta pra eu lembrar de regar. Quando ela começa a murchar, fica toda engrunhada, meu Deus, ela vai morrer. Eu taco água, ela volta a vida. Ai. Você só tá tratando ela nos momentos de emergência. Tadinha. Ela que lute pra guardar água. Ai. A assistência social profissional entra aqui como uma tentativa para fornecer profissionalmente a ajuda que seria propiciada não profissionalmente pelos pais, pelas famílias e por unidades sociais. De modo geral, o assistente social não é um psicoterapeuta no sentido descrito para pacientes da categoria 1. O assistente social é, contudo, um psicoterapeuta quando satisfaz as necessidades da categoria 2. Vocês verão que muito do que sua mãe faz com o bebê poderia chamar-se sustentação. Não só é muito importante o ato concreto de segurar um filho nos braços, e uma coisa delicada que só pode ser delicadamente feita pelas pessoas certas, mas também uma boa parte da criação do bebê consiste numa interpretação cada vez mais ampla da palavra sustentar. Sustentar acaba por incluir todo o trato físico com a criança, na medida em que é orientado no sentido de adaptar-se às necessidades dela. Gradualmente, a criança gosta que a soltem, e isso corresponde à apresentação que lhe é feita do princípio da realidade, o qual no começo colide com o princípio de prazer, revogação da onipotência. A família continua essa sustentação e a sociedade sustenta a família. O trabalho realizado por um assistente social poderia ser descrito como um aspecto profissionalizado dessa função normal dos pais e das unidades sociais locais. Uma sustentação de pessoas e situações, enquanto se dá uma oportunidade às tendências de crescimento. Essas tendências de crescimento estão presentes o tempo todo em cada indivíduo, exceto onde há desesperança em virtude de repetidos fracassos ambientais levou uma retirada organizada. As tendências têm sido descritas em termos de integração, de harmonização da psique com o corpo, de estabelecimento de laços de uma pessoa com outra, de desenvolvimento da capacidade de relacionamento com objetos. Esses processos avançam, a não ser que sejam bloqueados por falhas de segurança e de satisfação dos impulsos criativos do indivíduo.
Quantas pessoas que chegam, né, no consultório e... Tá, mas com quem você conversou sobre isso? Com ninguém. Ninguém. Essa sociedade bem falha também. Sim. Aqui eu acho interessante considerar o lugar. Na Inglaterra, o assistente social anda junto com esse médico. Aqui a Claire era assistente social, andava junto com ele e com a tia, nos lares, nas casas, nas escolas, estavam ali sempre fazendo trabalho em equipe. No Brasil, o assistente social ele visa garantia de direitos. É outra atuação. E aí sobra para nós, psicólogos, fazermos esse trabalho de ver onde essa pessoa está, não ir lá na casa dela, mas acolher o que ela traz de lá para cá, como ela vê esse lugar. Então, às vezes, assim, às vezes é até difícil ser psicólogo quando a gente só tem uma parte da verdade, mas é a verdade que importa. Porque é como aquele paciente vê todo esse entorno social, toda essa família, porque não nos cabe julgar. A gente não tem que ir lá mexer, ou tá errado isso, tá errado aquilo. Mas entender que não é sobre isso. Não é sobre isso. É de entender como esse paciente vê a organização a partir dos olhos dele. As faltas que ele sente, para o irmão pode não ser falta. Para alguém que mora na mesma realidade, na mesma casa, pode ser super satisfatório. Sim. Porque é individual e pessoal. Aqui está falando muito do assistente social porque ele está falando de abrigos, né? Uhum. Era o trabalho que eles estavam desempenhando, né, em tempos de guerra. Então, dava para fazer essa divisão, né? Aqui, essa galera vai para psicoterapia, psicanálise, essa galera aqui, o assistente social, ele vai dar conta, essa sociedade em si vai segurar esse indivíduo. Sim, o que vai tratar de alguma forma também, né? E aí a gente trazendo para o set terapêutico, psicoterapia individual, a gente faz esses papéis, né? Fazemos. É uma sociedade de dois ali no máximo com o paciente, mas a gente precisa ser esse ambiente para ele. Precisamos. E que bom que a gente existe. Nossa! A gente foi inventar isso? Porque pensando justamente aqui, sei lá, 1940, guerra, né? Assistente social, médico, fazendo todo esse trabalho. A gente está em 2025, passamos aí pandemias, crises econômicas, catástrofes ambientais, passamos por tantas coisas. E que bom que existe hoje uma profissão como a nossa, que não é fácil, para ter essa sustentação, pelo menos naquele momento. Então, naquele momento eu posso ser eu. Nem que eu segure a semana inteira, mas ter ali um momento para ser, poder ser. Vamos parar por aqui hoje, 11h40. Então, vamos. A gente continua quinta que vem. Quinta que vem a gente termina esse capítulo.